Pode falar com a gente, pode dar a sua escalação e expectativa para o jogo. Olha só, o Atlético chegou a um acordo com o atacante Pavon, que está no Boca Juniors. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio, ao jornalista Breno Galante. Senhoras e senhores, dentro de um critério que o Atlético está indo procurar jogadores, está indo ao mercado, foi assim com o Ademir, foi assim com o Otávio, agora indo também com o Pavon, jogadores que ficam sem contrato e com 6 meses já podem assinar um pré-contrato com outra equipe. Agrega muito, ô Grice? Tem a questão aí também de punições, parte jurídica, e a gente sabe que o Atlético deve estar olhando isso aí, né? Um abraço para o Bruno Falante, né, que fez a entrevista lá com o vice-presidente do Atlético. Ô CJ, eu acho que é um bom reforço, acho que é um jogador que chega para disputar a posição de titular no Atlético. Já teve muitos altos e baixos do Pavon, né? Ele começou, teve uma carreira ali, uma ascensão meio meteórica no início da carreira, na chegada dele ao Boca Juniors, causando muito impacto. Jogador formado no Tajeres. Mas acabou não se transformando no que se imaginava, né? O Boca esperava fazer muito dinheiro com o Pavon, ele acabou não saindo em nenhuma janela, e aí perdeu um pouco de desempenho, foi jogar emprestado fora da Argentina na última temporada, retornou no meio do ano, chegou até a jogar contra o Atlético aqui já no Mineirão na segunda fase da Libertadores, mas deu uma oscilada, mas é muito bom jogador, muito bom jogador. Joga pela direita, acho que chega para jogar, joga mais pelo lado direito, acho que chega para ser titular do time do Atlético ou para brigar em pé de igualdade aí por uma vaga no time titular. Me preocupa um pouco a questão dos estrangeiros, já falei muito a respeito disso, né? É um número grande de estrangeiros. Quando tiver todo mundo à disposição, vai ter que ter gente ficando fora até do banco de reservas. Isso é um problema, de certa forma, interno, para o né? treinador ter que lidar com isso, né? Com a insatisfação daquele cara que nem viaja para os jogos, que nem fica no banco de reservas. E também nesse ponto, né, CJ? A gente estava escalando aqui o time. O Atlético está com o elenco todo reserva hoje e nenhum de nós escalou o Savinho no time titular. É verdade. Tá chegando mais um jogador para competir por uma posição com o Savinho. O Atlético precisa dar uma solução para o Savinho, CJ. Concordo. Aliás, não só o Savinho, se não for para ser emprestado, o Savinho precisa voltar ao sub-20 do Atlético, pelo menos. Não se justifica, ele vai para a terceira temporada dele, praticamente sem jogar. Então, não estou dizendo que tinha que deixar de contratar o Pavon e colocar o Savinho para jogar, mas se está contratando mais um jogador para competir numa posição onde o garoto não tem jogado já, acho que precisa dar um caminho para ele. Não pode um atleta de futebol ficar 2, 3 anos jogando 120, 130, 150 minutos por ano, ou talvez nem isso, né? Acho que o atleta precisa dar uma solução para o Savinho. Concordo contigo. Foi assim com o Sampaoli, foi assim com o Cuca, agora chega o Turco. Savinho está sempre assim, né, na expectativa. O torcedor tá parecendo o Popó no Cruzeiro, que o torcedor e a imprensa falam, na base, esse aí, na base, e aí o Popó acabou não ficando. E o Savinho, vai ser dada a oportunidade. Gomide, chega mais um pela direita. Savarino está por ali, Ademir foi contratado para jogar por ali, tem o Sávio, agora a chegada do Pavon, acho que tem um número de estrangeiros. Qual a sua opinião sobre essa chegada aí de mais um bom jogador, mas lidar com isso também? E para você, já chega para ser titular? Não. Não, né? Eu havia dito aqui, alguns dias atrás, quando já se especulava, né, da possibilidade, CJ, que eu acredito que pode ser também um planejamento visando a possibilidade de perder alguém na metade do ano. E né? aí você coloca quem? Vargas e Savarino? Estou falando de estrangeiro, não é nem pela posição, não. De número de estrangeiro mesmo. Não, o que eu digo é o seguinte, os jogadores que atuaram mais pela direita em 2021, Savarino e Zarate, né? São jogadores de características diferentes. Sim. Mas tiveram funções parecidas ali quando o técnico era o Cuca. O Zarate terminou a temporada muito bem, começa 2022 muito bem. O Savarino, por hora, talvez a gente pode dizer que é um reserva. Mas seguindo com este desempenho, talvez o Atlético imagine que vai aparecer algo no mercado para algum desses dois jogadores. E aí já se antecipa trazendo uma peça de reposição com um pré-contrato, somente com o valor aí de salário, luvas, que geralmente os clubes pagam quando acertam a contratação. E aí, quando esse atleta chega, aí no caso o Pavon, talvez ele não vai ter mais a concorrência de um ou de outro, ou do Zarate, ou do Savarino, ou quem sabe até do próprio Vargas, que é mais um atacante, não é tanto um jogador de lado. Então é um planejamento, contando com uma venda, talvez, né?
E isso os clubes fazem, né? Os clubes emitem alguns sinais para o mercado, ó. Pode falar aí que se parecer alguma coisa para o Zarate, a gente está interessado, a gente quer a partir desse valor, tal. Aí a informação vai vazando e aparece alguém para vender, né? Para comprar, na verdade. Eu concordo com relação à questão do Gris, né? Mas o Rodrigo Caetano deu uma entrevista ao Jorge Nicola, né? Falando que o clube está bem tranquilo com relação ao planejamento, com relação ao Savinho, e que por hora descarta um empréstimo, que umas sondagens que apareceram, nenhuma foi algo que o Atlético se interessou. Mas aí, CJ, eu acho que é difícil porque a gente não acompanha o dia a dia, né? A gente não acompanha o dia a dia mais de treinamentos. Se o Pavão for contratado, é como o Gris falou, é mais um para a posição. E aí ele vai ter cada vez menos espaço. 2 ou 3 semanas atrás, ou semana passada, não sei quando foi, eu comentei aqui que o Atlético ele fez uma escolha. A partir do momento em que ele passa a ter ali um maior engajamento dos empresários que hoje fazem parte da administração do clube, né, o grupo dos 4 R's, ele fez uma escolha em contratar jogadores prontos para atingir objetivos. Todas as escolhas têm consequências. Uma das consequências do Atlético em contratar bons jogadores, mas que são jogadores já prontos, é tirar espaço daqueles que ainda estão querendo se tornar um Zaratio, se tornar um Nátio, se tornar, enfim, um Vargas, que é o caso do Savinho, que é talvez o caso do Guilherme Castilho, que é o caso talvez do Vitor Mendes. Os jogadores não vão jogar, CJ. Muito difícil. A não ser que, durante o dia a dia, no processo de treino, um deles esteja comendo a bola e o técnico fala, não vai ter jeito. O mais jovem vai ter que colocar o mais experiente no banco. Se acontecer isso, ok. Se não, não vão jogar. E aí são as consequências das escolhas que o clube faz. Mas tem um outro detalhe, CJ. Existe uma certa pressão ali para querer ver o garoto jogar, mas eu acho que foi quando você perguntou para mim do Marco Antônio, eu falei que quem ganha o espaço é o jogador no dia a dia, né? Talvez não estejam ganhando. Talvez também não estejam ganhando. Mas a quantidade do Atlético, usando até de exemplo do Marco Antônio. Mas quando o jogador está muito bem, CJ, o técnico não tem o que fazer. Mas aí se tiver muito bem todo mundo, um nome pesa, uma experiência pesa, né? Mas para ter mais chance, talvez não.